Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea pelo canal no YouTube TV Universitária de Uberlândia. Acompanhe também os destaques do informativo pelo Instagram, @tvu.uberlândia. Hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto de 2024, e você confere nessa edição que os debates do primeiro turno entre os candidatos a reitor da UFO se encerram ainda hoje no campus Santa Mônica. E ainda, terapeuta de Uberlândia é selecionada para participar de um programa de treinamento na China. E hoje, nossa entrevista sobre o trabalho análogo à escravidão. Isso e muito mais você confere agora. O tempo seco é causado pela baixa umidade do ar e pode aumentar o risco de problemas respiratórios. A Andréa Rochael traz as informações de como está a situação em Uberlândia. Minas Gerais continua sob a influência de uma onda de calor, com temperaturas até 5 graus acima da média, de acordo com o Inmetro. O tempo permanece seco, com predomínio de sol em todo o estado. As temperaturas podem atingir 36 graus no Triângulo Alto Paranaíba e no norte de Minas. Uberlândia está há 123 dias sem chuva, com a última precipitação registrada em 20 de abril. As temperaturas chegam aos 34 graus. Na tarde da segunda-feira, o IMET publicou um alerta de baixa umidade de ar, classificado como grande perigo, com expectativa de umidade relativa do ar em 12%, criando um cenário crítico para a saúde, já que a OMS classifica como aceitável o mínimo entre 40% e 60%. O alerta é válido para parte de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, todo mundo deve se cuidar, viu, Matheus? Eu volto com você aí no estúdio. Acompanhe agora um balanço das sessões realizadas no mês de agosto pelos representantes da população no plenário Homero Santos. As sessões legislativas ordinárias de agosto se iniciaram no dia 1º e terminaram no dia 14. Um dos destaques foi um projeto que traz adequações para o Minha Casa Minha Vida. Basicamente, nós temos uma lei nacional do Minha Casa Minha Vida que regulamenta o programa, e uma lei municipal que regulamenta em nível municipal. Essas inovações do Minha Casa Minha Vida, tal qual Minha Vida Entidades, que é uma modalidade nova, ainda não haviam sido incorporadas pela lei municipal. Então, elas não estavam regulamentadas, nós tínhamos um problema. Aqui em Uberlândia, serão distribuídas 600 unidades, e essa entidade, como é entidade privada, ela não está necessariamente atrelada aos requisitos da prefeitura. Então, vou te dar um exemplo. O munícipe aqui de Uberlândia, para participar de um programa habitacional, ele tem que ter 3 anos de domicílio eleitoral, ele tem que ter até uma renda X, mulheres, mães solo, pessoas com deficiência têm prioridade. E esse Minha Casa Minha Vida Entidades não estaria contemplando todos esses requisitos. Então, o que nós fizemos foi trazer para dentro do programa municipal, para a lei municipal, e fazer essa regulamentação justamente para evitar que haja até uma malversação, uma mal utilização, não por essa entidade de hoje, né, porque tem um pouco disso, né, mas por qualquer outra entidade privada que daqui por diante for receber recursos para fazer essas unidades. Outro destaque do mês de agosto é o projeto do Dia do Truco, que foi reconhecido pelo Ministério dos Esportes como um dos esportes da mente, além de ser considerado um dos jogos de cartas mais populares do mundo. Culturalmente, a gente sabe muito bem que o truco está inserido na sociedade. Eu sempre digo que em festas, reuniões de amigos, sempre tem lá truqueiros, homens, mulheres, crianças. E hoje nós temos o nosso dia, designado através de um projeto de lei de minha autoria, aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Uberlândia. Nós também iremos, já tivemos conversar com o prefeito Otelmo, para que se faça reformas em algumas sedes de truco da cidade, inclusive na própria Liga, na Rua Lambari. E também nós vamos procurar, através de leis, implementar realmente que todas as sedes sejam regulamentadas através do Poder Público Municipal. Ao todo, mais de 10 projetos foram aprovados em agosto, como destaca o presidente da Câmara Municipal de Uberlândia. Tivemos aí um mês
até antecedendo um pouco aí as eleições, né, faltando aí 60 dias, né, estava faltando, nós ficamos muito otimistas, né, porque muitos projetos, né, de muitos vereadores, projeto executivo também, acabamos de votar um aqui de 2 milhões para continuar o tapa-buraco na cidade de Uberlândia, recapeamento, né, então a gente fica muito otimista aí e é agradecido aí por Deus nos abençoando aí mais uma vez aí, cumprindo esse mês aí, foi muito bom. O presidente da Câmara Municipal de Uberlândia comenta também as expectativas para as próximas reuniões que seguem em setembro, a partir do dia 2, em horário regimental, com início provável às 9 horas, no plenário Homero Santos. Setembro é um mês atípico, né? Porque é um mês que vai anteceder as eleições, sabemos que vai ter muita correria, né? E a gente pede a Deus para correr tudo bem, vai dar tudo certo e esperamos aí muitos projetos também do Executivo, onde os embates ficam mais acalorados um pouquinho, mas isso é importante, é bom para casa, para a democracia. E uma terapeuta de Uberlândia foi selecionada para participar de um programa de treinamento na China, promovido pelo governo do país. Não é mesmo, Andréa? Isso mesmo, a acupuntura, massagem chinesa são uma das técnicas que serão ensinadas em um projeto no intercâmbio diretamente na China para alguns brasileiros que foram selecionados. Dentre esses selecionados, nós temos a Néia Dornelas, que foi uma das selecionadas. Léia, conta pra gente como é que foi essa seleção. Então, o professor Paulo Gonçalves, que faz esse meio-campo entre Brasil e China, né, junto com o consulado chinês no Rio de Janeiro, desenvolveu uma prova com 125 questões, onde acupunturistas de todo o Brasil poderiam participar, para uma seleção de 10 vagas, sendo que 4 seriam do SUS e os outros 6 estariam concorrendo, então, com a nota mais elevada para essa seleção desse evento que está sendo organizado pelo governo chinês. Nós vamos ter a oportunidade de experienciar como que é a prática da medicina chinesa na China, dentro dos hospitais da China. Então, um evento com muitas palestras, muitas práticas, né, que vai abordar todas as técnicas da medicina chinesa, né, acupuntura, ventosa, moxa, massagem, que é o Qigong, né? Nós vamos o Tuinar. O Qigong é uma forma de como o Tai Chi, né? É uma forma de terapia com exercícios, né? E também nós vamos ter a oportunidade de experimentar, estar nos lugares onde cultivam as ervas que faz a fitoterapia. Nós vamos aprofundar no conhecimento da fitoterapia chinesa, inclusive indo à primeira loja de fitoterapia e onde se planta. Eu sou muito grata aos mestres do Brasil, né? Se não fossem eles, eu não chegaria onde cheguei. Mas vai ser uma experiência única, né? Eu não consigo nem dimensionar a importância disso. Eu estudo muito, mas até porque eu penso que até meu último dia de vida, até meu último suspiro, eu vou estar estudando, porque é uma medicina muito rica, é uma medicina onde vê você como um reflexo do macro, né? Então, o universo está dentro de você. E o que acontece dentro do seu corpo tem a ver a forma como você sente, a forma como você pensa, a forma como você se alimenta, com o ambiente onde você convive. Então, isso gera saúde ou enfermidade. E você aprender isso da forma como os chineses sempre conceberam a medicina, observando o que acontece no universo, né? E trazendo isso de uma forma muito pura, muito raiz para a sua prática, isso muda tudo. Ok, eu volto com você aí no estúdio. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, neste ano são esperados 74 mil novos casos da enfermidade.
Uma doença que é resultado da multiplicação de células anormais. O câncer de mama é um tumor que se forma com a capacidade de invadir tecidos próximos e até mesmo outros órgãos, processo conhecido como metástase. É o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. O diagnóstico precoce pode ser decisivo para se livrar da doença. Apareceu alguma coisa na mama, um nódulozinho, a pele está diferente, saiu um pouquinho de sangue no mamilo, eu percebi que a mama está mais dura do que a outra, está diferente. Qualquer dessas alterações, tem que chamar a nossa atenção muito urgentemente. E temos que procurar atendimento médico em um mastologista e fazer exames, mamografia, ultrassom de mamas e, se necessário, biópsias. Vítima da doença, Lívia sentia muitas dores nas mamas. Em 2016, aos 29 anos, foi diagnosticada com câncer de mama. Eu comecei a sentir muita dor na mama esquerda. De madrugada doía e era uma dor insuportável. Não conseguia ter uma folga, um momento que eu não sentisse dor. Eu sentia dor o tempo todo, uma dor aguda, uma dor bem local, como se eu tivesse levado uma pancada bem forte, mas bem forte mesmo, que nada passava. A mamografia ainda é a principal aliada na prevenção. Aqui no Brasil, o SUS preconiza que a gente faça mamografia de rastreamento em mulheres a partir dos 50 anos. E até os 69 anos a cada 2 anos. É uma recomendação do SUS. A recomendação dos médicos, dos especialistas e das sociedades que estudam câncer de mama é que essa mamografia seja feita a partir dos 40 e que seja feita anualmente. E a partir dos 40 é para aquela mulher que não tem alto risco, que não tem mãe com câncer de mama, que não tem irmã com câncer de mama. Essas que não têm absolutamente um risco aumentado, elas devem começar aos 40 e até os 74 anos, ou depois, se elas ainda tiverem uma qualidade de vida boa, uma perspectiva de vida de alguns anos. Após vencer a doença por 2 vezes diante de um diagnóstico desfavorável de que teria apenas 6 meses de vida, Lívia hoje comemora. Depois de passar por muitas incertezas, celebra a vida. Curada, ainda recebeu um presente especial, a chegada da filha. Para Lívia, o câncer não é um ponto final. O diagnóstico da doença não pode determinar o futuro e roubar a esperança de quem sabe que o fim pode ser também uma oportunidade de recomeço. Por mais que você tenha passado por algo ruim, vai passar, passa. A certeza de que passa é algo que a gente tem que ter. E essa certeza, ela vem a partir da fé. A fé é justamente você ter certeza de algo que você não vê, de algo que você não palpa, de algo que você não consegue enxergar a 1 metro à frente. Mas você tem uma certeza, uma convicção. E isso me pautou durante todo o meu tratamento e tem me pautado durante toda a minha vida. Por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e da Polícia Civil, o governo de Minas lançou a campanha Agosto Lilás, com o tema Quebre o Ciclo da Violência contra a Mulher. Confira. Neste evento no Palácio da Liberdade estiveram presentes, além das autoridades, vários representantes de entidades de combate à violência contra a mulher. Uma forma de empoderar as mulheres e também chamar atenção para as políticas públicas todas relacionadas à mulher de uma maneira geral. Então, a Secretaria de Governo apoia para formar essa rede de apoio e, ao mesmo tempo, oferecer, nesse mês de agosto, esse debate e, ao mesmo tempo, uma reflexão que é tão fundamental, não só para Minas, para o povo mineiro, mas também para o povo brasileiro. O Agosto Lilás lembra também os 18 anos da Lei Maria da Penha e quer propor mudanças na legislação. Nós sabemos que a legislação foi um avanço, mas que ela precisa de estar em conformidade ainda com as mudanças do mundo, do dia a dia. Precisamos falar também das medidas protetivas, o que nós precisamos mudar, como nós precisamos fazer com que as mulheres se conscientizem da importância de estar denunciando a violência. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 revelam uma triste realidade.
Em comparação a 2022, os feminicídios cresceram 0,8% em relação ao ano anterior. 1.467 mulheres foram mortas por questões de gênero, o maior número já registrado desde a publicação da lei em 2015 que tipifica esse crime. As agressões no contexto da violência doméstica também cresceram 9,8% em relação a 2022. O número de mulheres ameaçadas também subiu 16,5%. Foram quase 779 mil mulheres que vivenciaram essa situação e registraram a ocorrência na polícia. Vítima de vários tipos de violência, Keila ficou casada por 13 anos até que denunciasse o marido. Hoje, ela é advogada especializada no direito das mulheres vítimas da violência. Foi uma preparação, posso dizer assim, para mim hoje ajudar mulheres vítimas de violência, porque eu tenho um olhar de eu já estive nesse lugar e poder ajudar realmente, né, essas mulheres a romperem o ciclo e não voltarem mais para essa vida. Nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com a nossa entrevista sobre o trabalho análogo à escravidão com o professor da Faculdade de Direito da UFO, João Parisi. Até já! Estudantes, professores e técnicos administrativos da Universidade Federal de Uberlândia. Programem-se! A consulta eleitoral para a escolha de reitor e vice-reitora da UFO acontece em breve. Em 2024, a consulta eleitoral será no formato eletrônico e remoto, por meio do sistema Helios Voting. Anote aí para não perder! A primeira etapa da consulta será das 12 horas do dia 27 de agosto às 12 horas do dia 28 de agosto. Em caso de segunda etapa, a consulta será das 12 horas do dia 11 de setembro às 12 horas do dia 12 de setembro, combinado? Participe e contribua com o futuro da nossa universidade. UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Estamos de volta com o Informativo TVU e nossa entrevista de hoje é sobre o trabalho análogo à escravidão. Para falarmos sobre o assunto, recebemos aqui no nosso estúdio o professor da Faculdade de Direito da UFO, João Parisi. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com informações sobre o trabalho análogo à escravidão. Para a gente iniciar nossa entrevista, qual que é a definição de trabalho análogo à escravidão para quem não conhece? Olha, a definição está no artigo 149 do Código Penal. Significa reduzir alguém a trabalho forçado, né, ou a uma jornada exaustiva, ou a uma condição degradante de trabalho, ou ainda impedir a locomoção, a liberdade de locomoção do trabalhador, seja por um meio físico, através de violência, coação, ou você simplesmente reter o documento e impedir que ele circule livremente. Então, qualquer uma dessas 4 hipóteses pode configurar o trabalho em situação análoga à de escravidão. E como identificar isso na prática, né? Como reconhecer e proceder, né, fazendo uma denúncia? Bom, primeiro, a gente às vezes tem jornadas exaustivas que não necessariamente vão configurar o trabalho análogo à escravidão. Mas, por exemplo, um indício forte é, por exemplo, se o empregador não assina a carteira de trabalho. Isso já começa a ter um indício de que alguma coisa está errada. Se a jornada for superior a 12 horas de trabalho por dia, por exemplo, isso já pode configurar uma jornada exaustiva e, consequentemente, a analogia ao trabalho como se fosse escravidão, né? Além disso, você obrigar o trabalhador a fazer determinado serviço, né? E como eu falei, por exemplo, você impedir a liberdade de locomoção do trabalhador, às vezes com, por exemplo, servidão por dívida, que é o famoso trucking system. Você impede que o trabalhador receba o salário
quando você diz, olha, você chegou aqui, você está me devendo, sei lá, R$200 de transporte, R$300 de alimentação, mais 400 de moradia, mais uma taxa de uso de banheiro, então, na verdade, você está me devendo R$1.000. Então, esse é um jeito de você, atribuindo dívidas ao trabalhador, impedir que ele receba o seu salário. Isso configura o trabalho análogo à de escravidão. E aí, como denunciar? Para denunciar, existem o telefone 100, né, o Disque 100, você já entra direto com o Ministério do Trabalho, e você também pode fazer denúncias pela internet no site do Ministério do Trabalho. É uma coisa que está acessível a toda a população. Se houver essa suspeita, pode fazer a denúncia. E é importante ressaltar que as denúncias podem ser feitas, né, de maneira anônima. A Sim. pessoa não precisa se identificar, não é mesmo? Não precisa se identificar e quem vai apurar vai ser o fiscal do trabalho, né? O auditor fiscal do trabalho que vai fazer a apuração. Ele não vai exigir a identidade da pessoa, então a pessoa pode anonimamente fazer essa denúncia. E como está essa situação hoje aqui no estado de Minas Gerais, né? A gente está tendo mais denúncias, né? Esse assunto está sendo mais falado. Como que você analisa todo esse contexto? Eu analiso de uma forma agridoce, eu diria, porque ao mesmo tempo que Minas Gerais é o segundo, salvo engano, o segundo estado que tem o maior número de trabalhadores resgatados no Brasil, isso indica uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que há mais denúncias, há maior fiscalização, há maior número de pessoas resgatadas. A coisa ruim é que tem muita gente em situação análoga à de escravidão. Tem uma fundação, uma ONG internacional chamada Walk Free Foundation. Ela estima que no Brasil há mais de 1 milhão de pessoas em situação análoga à de escravidão. Então, em Minas Gerais, já foram resgatados mais de 5.000 trabalhadores nos últimos anos. Então, é uma situação que, ao mesmo tempo, é bom, porque resgatou esses trabalhadores numa situação complicada, mas, ao mesmo tempo, é ruim, porque tem muita gente que ainda está trabalhando sob essa situação, né? sob essa condição. E no que a gente ainda precisa avançar, né? O que ainda pode ser melhorado para que isso não aconteça? É uma questão estrutural, uma questão econômica, socioeconômica. Então, se você me disser qual é o melhor jeito de resolver, o melhor jeito de resolver é tirar as pessoas da miséria. Então, mas isso é um tanto quanto utópico, né? Tirar as pessoas da miséria, da vulnerabilidade socioeconômica. O que a gente pode fazer? Continuar denunciando. A gente tem que ter informação para saber o que é trabalho análogo à da escravidão. Os empresários têm que se engajar nisso, porque isso é ruim também para eles, né? E toda a sociedade tem que se unir contra isso. Eu acredito que se houver mais informação, mais denúncias, mais fiscalização, consequentemente, poderá haver mais resgates e talvez mais conscientização acerca do tema. E você, como professor da Faculdade de Direito da UFO, né, como esse tema é discutido aqui, como que a universidade também ajuda nesse contexto? Olha, a professora Márcia, minha colega lá, ela tem um projeto muito interessante, que é o SET, né, que visa justamente enfrentar esse trabalho análogo à de escravidão e já resgatou, inclusive participou do resgate de várias pessoas nessa situação, entre elas a Madá, né, a Madalena, que inclusive teve um ganho recentemente de mais um processo que ela também acompanhou e que a SET acompanhou. Então, além disso, né, os alunos do curso de Direito têm acesso às informações acerca, né, nas disciplinas de Direito do Trabalho, tem informações acerca de o que é o trabalho escravo, como são as formas de denunciar, o que configura, porque é um tema... Nem, por exemplo, às vezes um trabalhador está numa condição degradante. O que é uma condição degradante? Né? Isso tem que ser analisado caso a caso e, consequentemente, precisa de um aprofundamento na questão. E como casos como esse, né, você mencionou o exemplo da Madá aqui da nossa região, como esses casos ajudam para que outros casos não aconteçam, né? Qual o exemplo que tudo isso deixa para a gente enquanto sociedade? Eu acho que um primeiro exemplo é a conscientização, né? Às vezes a pessoa está numa condição análoga de escravidão e ela não sabe. Então, se ela vê, nossa, a Madá trabalhava assim, não recebia salário, não, foi obrigada a casar com uma das pessoas, né, da família, ela é obrigada a fazer serviços domésticos, tinha a restrição da liberdade. Então, quando a pessoa se identifica com essas circunstâncias, ela consequentemente tem mais consciência. Ou mesmo o vizinho. Olha,
parece que na casa aqui ao lado está acontecendo a mesma coisa. Ou na fazenda do meu compadre ele está fazendo umas coisas que eu não concordo muito. Ou naquela indústria o trabalho está muito puxado, muito degradante. Então, acredito que exemplos são sempre bons para trazer para a nossa realidade e a gente entender. Isso não é uma coisa distante, isso acontece aqui e a gente vê, infelizmente, todos os dias. Né? É uma coisa do nosso cotidiano. João, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, né? Eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, reforçando principalmente a questão do pós-resgate, né? Que é muito importante quando a gente fala nesse assunto. O que é feito com essas pessoas? Como que essas pessoas são inseridas na sociedade novamente? Primeira coisa, as pessoas resgatadas, elas recebem seus direitos trabalhistas. Essa é a primeira missão que os auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho e quem acompanha a diligência, o trabalhador automaticamente recebe seus direitos trabalhistas, tem sua carteira assinada. Então ela acessa as questões previdenciárias, né? Já é um trabalhador segurado. Isso já começa a dar dignidade para o trabalhador. Segundo ponto, ele vai sair de uma situação em que ele não tinha consciência, muitas vezes, do que estava acontecendo e passa a ter consciência. Então ele vai ser mais crítico. Próximo trabalho, eu não vou, mais uma vez, ser suscetível, apesar de que muitos trabalhadores acabam sendo submetidos a essas condições por mais de uma vez. Mas é isso. Informação é uma arma poderosa, talvez a mais poderosa, né? Então, se o trabalhador tiver essa informação, se as pessoas tiverem essa informação, se houver uma maior conscientização da sociedade, talvez a gente consiga evitar casos como esse. Excelente, João. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E depois de passar por Campus Patos de Minas, Campus Pontal e Campus Glória, o ciclo de debates do primeiro turno entre os candidatos a reitor da UFO se encerra ainda hoje no Campus Santa Mônica. Acompanhe. Acontece hoje, às 19h, no auditório do Bloco 3Q do Campus Santa Mônica e com mediação do jornalista Arsênio Correia, o último debate do primeiro turno, com os candidatos que disputam o comando da reitoria da Universidade Federal de Uberlândia pelos próximos 4 anos, na gestão 2025-2028. Passando o último debate, a primeira etapa da consulta eleitoral acontece do meio-dia do dia 27 até o meio-dia do dia 28 de agosto. Caso seja necessária a realização de um segundo turno, ocorrerão mais 2 debates. Primeiro, no dia 4 de setembro, no campus Monte Carmelo e, por fim, em 9 de setembro, no campus Umuarama. Todas as informações referentes à consulta eleitoral estarão disponíveis no site consultaeleitoral2024.uf.br. E o informativo de hoje fica por aqui. Logo em seguida, na nossa programação, você acompanha ao vivo o debate entre os reitoráveis da UFO, que conta também com transmissão simultânea na Universitária FM e no canal da UFO no YouTube. Amanhã estamos de volta, como de costume, às 7 da noite. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!